Olá, querido irmão, querida irmã, com alegria poder estar novamente chegando a você para a continuidade do estudo bíblico no livro do Apocalipse, estudo do quarto trimestre de 2020 da revista Compromisso. Hoje, estudando a lição de número 12, a visão dos fins do tempo, com ênfase também no milênio. O texto de hoje é o texto de Apocalipse capítulo 20 e também o texto de Apocalipse capítulo 21. O texto áureo é 21, verso 5. Eu quero convidá-lo a fazer esta leitura. Busque a sua Bíblia, a palavra de Deus para você. Acesse a sua mídia, a forma como você puder. O importante é que você acompanhe a lição junto com os textos da palavra de Deus. Versículo 5 do capítulo 21 diz assim: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Palavras do Senhor, dita a João na visão sobre os fins dos tempos e do milênio. Visão dos fins dos tempos. Texto áureo, capítulo 21, verso de número 5. Aquele que estava sentado no trono disse. Percebe, queridos irmãos, que a presença do trono acompanha a revelação do Apocalipse praticamente desde os primeiros capítulos. É Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas, assentado no trono. Rei, soberano, majestoso, controlando todas as coisas, mas principalmente cuidando da sua igreja. O versículo de número 5 mostra-nos o Senhor, mais uma vez, encorajando a igreja do primeiro século, dos dias de João. Como já sabemos, é necessário estudar o Apocalipse, tendo os olhos voltados também para a experiência dos nossos irmãos do primeiro século. Artigos a respeito deste assunto têm sido produzidos, inclusive em nossa revista Compromisso há um artigo que fala sobre a necessidade de estudar o Apocalipse, olhando para os irmãos do primeiro século, a sua história, o seu contexto e as circunstâncias ali. Então, as palavras aqui são palavras encorajadoras, como tantas outras ao longo do estudo. E não tenho dúvidas que estas palavras encorajadoras para a igreja do primeiro século serviram e servem e vai continuar servindo até a volta do Senhor Jesus para todas as igrejas. Porque cada uma das igrejas do Senhor, como também a nossa igreja hoje, as nossas igrejas, a igreja do Senhor neste tempo, que nós fazemos parte, passa também pelas suas circunstâncias e precisa ser também encorajada, principalmente entendendo o tempo de Deus na vida da igreja e no controle de todas essas coisas da história. Então, ele diz neste versículo de número 5 do capítulo 21, que é o texto áureo, o seguinte: Estou fazendo nova todas as coisas. Percebe que toda a revelação do Apocalipse vai despontar exatamente aqui, no propósito final do Senhor, em que ele tem o desejo de fazer nova todas as coisas, para que a sua igreja possa gozar desta novidade com o Senhor na eternidade. A outra expressão que aparece aqui no versículo de número 5 do capítulo 21 é: João, escreve. Veja que desde o início o Senhor deu esta missão a João, de escrever, de ver e relatar, para que a igreja do Senhor pudesse ter acesso àquilo que o Senhor gostaria que ela soubesse para a continuidade do seu trabalho. Mais uma vez, o Senhor reforçando a missão de João. Pois estas palavras são dignas de confiança e são verdadeiras. É o Senhor expressando, afirmando
que o João deveria escrever aquela visão, entendendo que a revelação contida nesta visão são palavras verdadeiras e palavra de confiança, porque vem do Senhor para a sua igreja. Queridos, fazendo aqui uma introdução a respeito da lição do número 12, voltando ao capítulo 19, nós vamos perceber que o capítulo 19 relata cenas do juízo final. O capítulo de número 20 descreve a ação do Senhor durante o tempo que atua no céu e na terra para proteção da igreja e também o seu juízo a respeito dos ímpios, nos tempos que vão passando na história da igreja e os fins do tempo, a aproximação, né, daquilo que nós entendemos ser o dia da volta do Senhor Jesus. Embora tenhamos que entender que esse tempo é o tempo do Senhor, e não o meu tempo, e não o seu tempo. O capítulo de número 21 fala da vitória proclamada em todo o livro do Apocalipse, que é descrita de forma mais enfática aqui, neste capítulo de número 21. Nós vamos ver no estudo. Principais cenas, irmãos, encontradas aqui no capítulo 20 e 21. A prisão de Satanás, aí é uma referência aqui a 1000 anos, e nós vamos verificar isto, que se trata do milênio. A primeira ressurreição, que significa, não é? Os bem-aventurados e salvos, sobre a segunda morte, o reinado com Cristo, da igreja com o Senhor, durante o tempo do Senhor, uma referência à ressurreição, tanto espiritual, como a ressurreição também do último dia. Satanás tem liberdade controlada, quando trata aqui no texto a respeito da soltura de Satanás e sua derrota, entendendo que ele tem liberdade, mas a liberdade é controlada. Ele não tem toda a liberdade que pensa. Basta lembrar agora, passou-me aqui pela mente, eu acho que é interessante lembrar disso, que na experiência do livro de Jó, Satanás teve liberdade de estar tocando na vida de Jó, mas com restrições, que você se lembra disso, que o Senhor deu a ele limites, permitiu, mas com limites. Então ele não tem toda a liberdade assim como alguns querem pensar. Mas ele e seus seguidores serão lançados no lago do fogo e enxofre. É a derrota final de Satanás, narrada aqui nestes capítulos. E trata o juízo de Deus. E para o juízo ele está num trono, e esse trono é um trono branco. Há uma menção ao livro da vida, mais uma vez, a experiência, que João tem da visão de um livro. Fala dos céus para os salvos e fala também do inferno para os ímpios. Esses 2 capítulos vão tratar também a respeito do novo céu e a nova terra. Há uma menção interessante que veremos daqui a pouco. O mar já não existe. O que significa isto? Fala da Nova Jerusalém, a cidade santa, lugar da habitação do Cordeiro e da noiva do Cordeiro. Cordeiro, Jesus Cristo, e a noiva, a igreja. Fala da medição da cidade. O Senhor medindo a cidade. Esta ideia de medir significa que o Senhor tem o controle quanto ao lugar onde a igreja do Senhor habita. Primeiro, o significado do milênio. Esse é um assunto muito interessante e até discutido, não é verdade? Mas vamos pensar. Milênio, naturalmente você já sabe, mas vale a pena lembrar, tem uma referência à expressão, ao número 1000. Então, mais uma vez, o número aparecendo, não é?
o número aparecendo. 10 vezes 10 vezes 10, né? 1000. São números simbólicos aqui. Isso não temos dúvidas, né? É um número simbólico. É um tempo indeterminado, embora longo, mas que se completa de acordo com os propósitos do Senhor, os propósitos divinos do Senhor. É um tempo indeterminado, longo, mas que está sob o controle do Senhor. O milênio, queridos irmãos, antecede a segunda vida de Jesus e não o sucede. Então, é interessante essa expressão, essa afirmativa aqui. O milênio antecede e não sucede. Tá? Então, é interessante essa expressão. E todas as colocações bíblicas a respeito do termo último tempo é uma retomada à visão de Daniel quando ele fala do último tempo. E quando nós vamos perceber os textos, né, produzidos pelos apóstolos, que fala do último tempo, nós vamos entender, e fica claro que este último tempo, referido tanto lá nas profecias e agora aqui, fazendo referência aos apóstolos, é o tempo pós-Jesus, a partir da primeira vinda de Jesus até a sua volta. Então, o milênio se refere a este último tempo. Agora, os acontecimentos destes últimos tempos, que nos mostram a proximidade da chegada do Senhor Jesus, ele mostra esses sinais através das suas revelações em Mateus 24 e tantas outras referências ditas pelos apóstolos e aqui no livro do Apocalipse. Nós percebemos a proximidade da volta do Senhor Jesus, da sua segunda vinda, a partir dos sinais que ele demonstrou, que ele ensinou, que ele apontou, acontecendo. E à medida que os sinais vão acontecendo, nós vamos entendendo a proximidade da volta do Senhor Jesus. Então, toda a expressão bíblica último tempo se refere a este milênio, que iniciou com a primeira vinda de Jesus e há de terminar, sem dúvida, na sua segunda vinda. Esta é uma visão muito própria daqueles que entendem o milênio numa visão amilenista. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Veja 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o milênio é o tempo de Deus. Repetindo, que começa lá, na chegada de Jesus, na sua ascensão, passa pela sua ascensão, passa pela história da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, passa pela história da igreja, continua passando pela história da igreja deste século, até a volta do Senhor Jesus. Agora vamos ver aqui algumas linhas de interpretações a respeito do milênio. Há aqueles que pensam no milênio numa linha chamada pré-milenista, ou seja, entendem que o milênio ele acontece num tempo antes da chegada do Senhor Jesus Cristo. E há uma outra linha que chama-se pós-milenista. Esta entende que o milênio acontece pós-chegada do Senhor Jesus. Então, é uma visão literal. Literal. Mas nós, batistas e tantas outras linhas, né, pode ser que haja entre nós também batistas, né, que pensem diferente. Mas, em linhas gerais, nós batistas e outros segmentos doutrinários, outros segmentos denominacionais, pensam no milênio numa visão amilenista, que não é um tempo literalmente determinado, mas esse tempo que pertence ao Senhor, que vem desde da sua primeira vinda até a sua volta para estar conosco. Então, amilenismo, à luz de toda a revelação bíblica, está
alinhada, né, com aquilo que entendemos como aceito, porque a visão do Apocalipse e a visão bíblica é de que o tempo de Deus, o último tempo, o tempo final, é este tempo de Jesus atuando. No amilenismo, entendemos que o milênio ocorre com o reinado dos santos com Cristo, conectados com a expansão da igreja do Senhor e do Evangelho na terra. Então, quando o texto fala do reinado milenar do Senhor, é a expressão do reinado do Senhor Jesus com a igreja, com os santos, aqueles que estão com ele no céu e, através do Espírito Santo, com a sua igreja na terra e a expansão do Evangelho, sem dúvida, aqui na terra até a volta do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 20, versos de número 4 a 6, mostra Jesus no trono. Jesus está no trono. Mensagem de encorajamento para a igreja nos dias de João, mostrando que Jesus está no controle de todas as coisas. Eu estou enfatizando bastante isso, porque Apocalipse é esta revelação, não é? Da vitória de Jesus Cristo e da sua igreja. Assim como também para a igreja, ao longo da sua história, até a volta do Senhor Jesus. Trono significa que Jesus reina. Ele está reinando. Ele veio estabelecer o seu reino e está reinando. Percebe que a palavra trono, o nome, né? Trono, a palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. E só aqui, no livro do Apocalipse, ela vai aparecer 47 vezes. Significando, mostrando para nós, não é, a autoridade de Jesus sobre a história, sobre os acontecimentos e sobre os cuidados da igreja. Então, é Jesus e o seu reinado eterno com a sua igreja, com todos os santos. Em segundo lugar, o texto trata do juízo final, capítulo 20, versos 11 a 15. Jesus no trono branco. Ele está no trono branco. Ou seja, é aquele, né, que age com pureza e é digno de reinar e é digno de julgar, porque age com pureza. Há a expressão também aqui do Alfa e o Ômega, fazendo uma referência à eternidade de Jesus, já mencionada em outros capítulos, não é? Aqui no capítulo 21, verso 6, mas também no capítulo 1, verso 8, no capítulo 22, versos 12 e 18, aparece a expressão Alfa e Ômega, mostrando-nos a eternidade do reinado do Senhor diante da sua igreja, diante de toda a humanidade. O texto fala de grandes e pequenos que hão de estar diante do Senhor, hão de ressurgir e estar diante do Senhor, grandes e pequenos. Ou seja, não há distinção de pessoas. Não há, de forma alguma, não é? Uma classe que vai estar diante do Senhor e outra não. Mas não importa quem você tenha sido na terra. Não importa quem eu sou. Não importa quem cada um de nós é. Importa que todos vamos comparecer diante do Senhor. Então, todos comparecerão. Não há distinção. Grandes e pequenos estarão diante do Senhor no dia do juízo. Todo olho verá, a expressão aqui no texto a respeito da visão de todos. Todos verão. Os salvos para a eternidade, porque foram salvos pela graça do Senhor, a eternidade com Ele. E os ímpios para a condenação eterna. Mas todos vão estar diante do Senhor. O texto fala sobre fé no Cordeiro. É a fé que garante a vida eterna. Então, aqueles que depositam a sua fé no Cordeiro estão garantidos para a vida eterna. A terceira parte da lição de número 12 fala sobre o novo céu e a nova Jerusalém. Capítulos 21, versos 1 a 8. Lugar da vitória do Cordeiro. O novo céu e a nova terra, ou a nova Jerusalém, é o lugar da vitória do Cordeiro.
É o lugar onde os remidos estarão com o Cordeiro, onde os remidos estarão com o Senhor. É o lugar onde haverá plena comunhão dos remidos com o seu Senhor Jesus, comunhão plena. É o lugar onde estarão aqueles que foram encontrados escritos no livro da vida. Mais uma vez a expressão livro. A ideia de que o Senhor conhece quem são aqueles, neste caso aqui, livro da vida. Quem são aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, o senhorio de Jesus. E o Senhor conhece cada um destes, e estes têm parte na vida eterna. E aqueles que rejeitaram não estão escritos. Figuradamente, não fazem parte da vida, mas estão condenados à morte. Então, o livro significa ciência, conhecimento de Deus sobre os seus remidos, livro da vida. O que haverá nesta nova cidade, nessa nova Jerusalém? Vida eterna. É o que nós vamos encontrar lá. Ou seja, simbolizado pela árvore da vida que aparece aqui. E quando a gente lembra da árvore da vida, a gente lembra lá da criação, né? Então é o Senhor mostrando que aqueles que estão com Ele têm vida eterna. Estará nesta nova cidade Deus e o Cordeiro, ou seja, é a presença do divino, do eterno com a sua igreja. E Ele estará recebendo a adoração dos salvos. Confere isto com o capítulo 22, verso 2 e capítulo 22, verso 4. Então, quem estará? O Senhor Jesus e os seus remidos, os seus filhos. Capítulo 1, verso 8, capítulo 4, verso de número 11 e capítulo 21, verso 7. Estes estarão com o Senhor, os seus remidos. E o que não haverá? Não haverá. O mar já não existe. É uma expressão de João aqui no capítulo 4, verso 6, capítulo 13, verso 1, e também neste capítulo de número 21. O mar já não existe. Lembra onde João estava? João estava na ilha, exilado, quando recebeu a visão. Então, quando ele escreve o mar já não existe, é porque ele lembrava naquele momento que o mar o separava da sua comunhão com os irmãos, o separava da sua comunidade, isolado de todas as coisas. E agora, quando ele expressa esta comunhão eterna com o Senhor, ele diz, o mar já não existe. Então, o que não haverá? Não haverá separação, irmãos. Não haverá separação. Todos estaremos diante do Senhor, independente de que nacionalidade, independente de que formação, independente de que igreja somos, né? Se somos da segunda, da primeira, da igreja memorial, da igreja essa, aquela, ou denominação batista, presbiteriana, igrejas congregacionais, igrejas metodistas, pentecostais, Assembleia de Deus e tantas outras, onde tem um salvo do Senhor, naquele dia o mar já não existirá. Ou seja, nós não seremos separados por convicções que cada um de nós, naturalmente, enquanto estamos na terra, é normal. Mas há uma coisa que é comum a todos que creem na palavra de Deus e que são salvos em Cristo. É a confiança de que Jesus é o Senhor e Salvador de todos nós. Então, se temos esta confiança, nada nos separará. Todos estaremos na presença do Senhor. Então, lá não haverá separação. Não haverá lágrima, não haverá trevas, não haverá dor, não haverá maldições. Capítulos 22, versículo de número 3. E quem não estará? Quem é que não vai entrar? E o que não entrará no céu? Os excluídos, os ímpios. Capítulo 21, verso 8, capítulo 22, versículo de número 15. Aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, estes não estarão lá. Estes estarão condenados à segunda morte, capítulo 20, verso 12 e 13, e capítulo 21, verso de número 8. Fala da segunda morte. O que é a segunda morte?
é a separação eterna daqueles que escolheram a impiedade, o pecado e a desobediência. Estes não estarão lá. Estarão condenados à segunda morte. Mas aqueles que têm o Senhor Jesus, sem dúvida, têm a vida eterna com o Senhor. Algumas aplicações e conclusões aqui do estudo de número 12. Deus, por meio de Jesus, vence a força do mal. Isso está muito claro aqui no livro do Apocalipse. Da maldade primeiro contra ele próprio. As pessoas que zombam do Senhor. Ah, irmãos, quanta zombaria nesse tempo a respeito de Deus, não é verdade? Quantos zombam do Senhor? Estes que zombam do Senhor, não importa de que forma, não importa de que maneira zombam, mas a Bíblia diz que Deus não se deixa zombar. Então, aqueles que zombam do Senhor, ou perseguem a igreja do Senhor, estes não encontrarão lugar, né, nos céus. E o Senhor vence a força do mal. O tempo do juízo não está revelado, irmão. Não está revelado. Mateus 25, versos 31 a 33, o Senhor Jesus diz que ninguém sabe o tempo da volta do Senhor. E será repentino. De forma repentina. Quando você bem não espera, o Senhor volta. E aqui está a sabedoria do Senhor. Eu, quando me lembro que o Senhor declara isso, de que ninguém sabe o tempo da sua volta, senão o próprio Pai, né? Só o Senhor, só Deus sabe. Ninguém mais. Eu entendo que aqui está a sabedoria de Deus. Ele conhece o homem. Ah, como conhece. E se ele revelasse, não é, o dia da sua volta, hora, minutos, data, o homem ia se esbanjar até o último tempo, confiando na misericórdia de Deus e que ele é misericordioso mesmo. E nas últimas horas ele iria se arrepender e se confessar diante do Senhor para a salvação. Mas a verdade é que o Senhor quer que nós vivamos os nossos dias para o seu louvor e que estejamos preparados a cada dia para a volta do Senhor. Enquanto, então, há tempo, irmãos, é compromisso e missão da igreja anunciar a mensagem do arrependimento. Porque há muitas ovelhas que ainda não estão no meu aprisco, diz o Senhor. E quando eu lembro lá de João 17, que o Senhor Jesus orou por aqueles que iriam se converter e estar com ele, eu lembro que o Senhor orou por mim e orou por aqueles que ainda vão se converter, para que fiquem firmes, não é? Diante da maldade. Então, nós, enquanto igrejas do Senhor, precisamos ser o quê? Trombetas de Deus, como estudamos em lições anteriores. Trombetas do Senhor, anunciando aos homens que o Senhor está para salvá-los, ainda para salvá-los, mesmo trazendo algum tipo de juízo, mas é para que o homem se arrependa e se converta ao Senhor. E os salvos estarão com o Senhor para toda a eternidade. E os ímpios, se ainda permanecerem na impiedade, partindo deste mundo, estão condenados à morte eterna, à separação eterna. E vindo o Senhor Jesus, se não houver arrependimento, aqueles que não se arrependerem também estão condenados para a morte eterna. Então, a visão dos fins do tempo mostra-nos o Senhor mostrando para nós a proximidade da sua volta. E o tempo do Senhor não é o meu tempo, não é o seu tempo. Mas a Bíblia nos garante de que o Senhor tem prazer em que sejamos instrumento dele para a pregação do Evangelho e que o homem se converta ao Senhor. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por mais esta lição, obrigado por mais esta oportunidade. Concede-nos, ó Deus, a bênção de compreender e aplicar a tua palavra aos nossos corações. Abençoe os nossos irmãos, as nossas igrejas no Brasil e no mundo, nesse tempo que estamos passando por circunstâncias difíceis. Que o Senhor fortaleça a tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Portanto, irmãos, até a próxima lição, lição de número 13, e assim vamos estar encerrando, não é? O quarto trimestre. Que Deus, portanto, abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor abençoe a minha vida, as nossas famílias, que o Senhor abençoe as nossas igrejas, que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Amém? Amém.